Vacinas são imunógenos empregados para ativar uma resposta imune específica a determinado agente infeccioso e/ou toxina produzida pelos mesmos. Essas substâncias geralmente são produzidas a partir de agentes patogênicos como vírus ou bactérias, atenuados ou mortos, ou ainda produzidas a partir de toxinas microbianas quimicamente modificadas, assim chamadas toxoides. O objetivo de imunizações é a prevenção de doença e o tratamento terapêutico. O uso de vacinas teve início no século XVIII, durante a epidemia de varíola, uma doença infecto-contagiosa causada por vírus com alta taxa de mortalidade naquela época. Ao observar que os sobreviventes a tal enfermidade não a contraíam novamente, surgiu a ideia de provocá-la de forma mais branda. Em 1796, um médico inglês chamado Edward estabeleceu as primeiras bases científicas. Ele usou o vírus da varíola bovina, retirado das pústulas de vacas doentes que inoculava em camponeses ingleses, de forma a protegê-los da doença. Utilizou o termo que significa literalmente varíola das vacas e que mais tarde daria origem à palavra vacina. Esta era a única vacina até chegar Louis Pasteur, 90 anos depois, já no final do século XIX. Pasteur foi o primeiro a compreender o papel dos micro-organismos na transmissão das infecções. Usou processos variados para atenuar a virulência, isto é, reduzir a infecciosidade dos micro-organismos que utilizava para inocular os animais das suas experiências iniciais. Assim, ao provocar uma doença de forma muito atenuada, Pasteur ajudava o animal a defender-se das formas graves dessa doença. Ele foi o primeiro a compreender o papel dos micro-organismos na transmissão das infecções. Uma primeira vacina contra a raiva foi testada por ele em 1885, num rapaz mordido por um cão. Foi a primeira pessoa a sobreviver à doença. No início do século XX, foram desenvolvidas vacinas contra doenças infecciosas como a tuberculose, a difteria, o tétano e a febre amarela. Após a Segunda Guerra Mundial, desenvolveram-se vacinas contra a poliomielite, o sarampo, a papeira e a rubéola. Atualmente, existem mais de 50 vacinas em todo o mundo. As várias campanhas de vacinação lançadas em diversas zonas do mundo permitiram a proteção contra doenças infecciosas que, em tempos, mataram milhões de pessoas. Um dos maiores sucessos das campanhas de vacinação foi a erradicação da varíola em todo o mundo. O desenvolvimento de imunógenos é possível devido ao conhecimento dos mecanismos das doenças infecciosas, levando-se em consideração dois aspectos separados, todavia interrelacionados. Primeiro, as propriedades dos mecanismos que causam a infecção. Em segundo lugar, a resposta do hospedeiro aos agentes infecciosos. A primeira interação entre o patógeno e o hospedeiro ocorre ao nível das mucosas que representam a barreira mecânica entre o meio externo e interno, dificultando ou impedindo a adesão dos vírus à superfície das células epiteliais de revestimento. Estas células expressam diferentes receptores que reconhecem e ligam patógenos, dando início ao processo de ativação celular, sintetizando e secretando novos peptídeos dirigidos principalmente para bactérias. A ativação das células epiteliais induz a formação de fatores de atração de células imunes como neutrófilos, macrófagos, células killer e linfócitos,
além de células fagocitárias como macrófagos. Gera-se ainda uma resposta inflamatória local com seus diversos componentes, inclusive o sistema complemento, ativando a memória imunológica. Atualmente existem vários tipos de vacinas. Dentre elas temos as vacinas com toxoides, onde uma exotoxina microbiana que foi quimicamente modificada de forma a não ser mais tóxica, mas que mantém as suas propriedades imunogênicas, estimulando a produção de antitoxina quando injetado no organismo. Exemplo desta são as vacinas antitetânica e antidiftérica. As toxinas, substâncias venenosas produzidas por certos micro-organismos, frequentemente são um fator primário que contribui para as propriedades patogênicas desses micróbios. As toxinas, transportadas pelo sangue ou pela linfa, podem causar efeitos graves e muitas vezes fatais. Algumas toxinas geram febre, distúrbios cardiovasculares, diarreia e choque. As toxinas também podem inibir a síntese proteica, destruir células e vasos sanguíneos, além de danificar o sistema nervoso central, causando espasmos. Das cerca de 220 toxinas bacterianas conhecidas, aproximadamente 40% causam doenças através do dano às membranas das células eucarióticas. As toxinas podem ser classificadas em dois tipos: exotoxinas e endotoxinas. As exotoxinas são proteínas produzidas dentro da bactéria patogênica, mais comumente as gram-positivas, como parte de seu crescimento e metabolismo. Elas são então secretadas ou liberadas no meio circundante após a lise celular. Quando as exotoxinas são inativadas por calor ou pelo uso de formaldeído, iodo ou outra substância química, não podem mais causar doença, porém ainda são capazes de estimular o sistema imune a produzir antitoxinas. Estas exotoxinas alteradas são denominadas toxoides. Quando são injetados no corpo, como uma vacina, estimulam a produção de antitoxinas, gerando imunidade. A difteria e o tétano são doenças que podem ser prevenidas pela vacinação com toxoides. Este tratamento tem como desvantagem induzir uma resposta imunitária subóptima, o que por vezes requer a necessidade de associar adjuvantes ou proteínas transportadoras e a necessidade de administrar várias doses de reforço, e muitas vezes a população acaba por não tomar todas as doses necessárias, o que dificulta a eficácia da mesma. Outro problema está relacionado ao desenvolvimento e à produção de novas vacinas, pois há um baixo interesse das indústrias farmacêuticas devido à baixa representatividade de tal fármaco no mercado industrial, apenas 2%. Todavia, a vacina é uma estratégia incontestável para controle primário de doenças evitáveis.